Olá pessoal, boa noite. Muita alegria em estarmos juntos novamente. Quero pedir licença primeiramente a Deus para começarmos essa nossa conversa e também a todos vocês. Licença para estar convosco em vossas casas. Como eu dizia, é muita alegria estar junto novamente, dando continuidade a esses estudos que estamos realizando. Ontem tivemos o Rafael falando conosco a respeito das reencarnações, o quão maravilhoso é isso, o quanto Deus é bom, benevolente, Pai conosco, nos permitindo reencarnar quantas e quantas vezes precisarmos. E todos os ganhos que a gente tem, né, em cada uma das nossas reencarnações, como o Rafa nos explicou tão brilhantemente. Hoje falaremos sobre a encarnação nos diferentes mundos. Então aqui a gente já tem algumas premissas. Bom, o Rafa falou para a gente das reencarnações. Já cremos nisso. Estamos falando de encarnação nos diferentes mundos. Então a gente aceita que existem outros mundos. E se a gente falar de encarnação em diferentes mundos, então a gente aceita que existe vida em outros mundos. Olha quanta coisa a gente já assimilou. E esse capítulo, ele é muito legal. Ele vai da pergunta 172 a 188. Se fizermos a conta, não são 20, mas passam de 20 perguntas, porque temos algumas aí que são divididas em duas. Maurício não poderia deixar de dizer que gostaria de ler todas e discutir uma a uma. Nosso tempo, de novo, não permite. Então vamos em algumas que são as mais, eu não diria mais importantes. Indico que todos leiam esse capítulo, assim como o livro todo, mas essa parte é muito legal, porque são algumas perguntas que acontecem sempre, né, conosco, nas conversas, nas aulas, nas discussões com os amigos. E aqui a gente tem um monte de pergunta com respostas muito legais. Não deixando de lembrar, né, Kardec sempre colocou muito bem as perguntas aos espíritos e as respostas, algumas vezes elas vêm duras. Vamos lá? A primeira delas, vou fazer a leitura e a gente já vai ver como vem a resposta. Vamos. Nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? E a resposta dos espíritos é não, mas nos diferentes mundos. As deste globo, a Terra, não são as primeiras nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. Por isso que eu falo que às vezes as respostas dos espíritos, elas são meio duras, mas são reais. Não há o que ficar, com perdão da palavra, alisando aqui, né? A verdade tem que ser dita. Então o que ele fala pra gente? Não é o primeiro mundo que vocês estão frequentando, mas também está muito longe de ser dos últimos, né? Haja vista o estágio evolutivo que nós estamos, conversa essa que já tivemos um pouquinho lá atrás. Legal? Então, o que a gente já começa a raciocinar, né? Nossa terrinha não é o único mundo habitado nessa imensidão que é o universo, né? Deus, por mais benevolente que é conosco, assim ele é com todos que ele criou. E ele não criou apenas essa turma que está aqui na Terra ou que está em volta da Terra, aguardando a sua vez para retornar aqui e continuar na luta, na batalha de ir melhorando, né, a caminho da perfeição. E como essa primeira resposta disse, a gente ainda está bem longe dela. Haja vista que a gente ainda está nesse mundo bastante material. Mas o que é legal da gente já ir percebendo?
Podemos sim, e certamente, né, como o Rafa até nos disse ontem, estamos aqui na Terra há muito tempo, né? Certamente muitos de nós fomos aqueles romanos, fomos os egípcios, fomos todos aqueles que a gente leu nos livros de história, somos nós, né, que estamos aqui nesse progresso muito grande, muito bonito, né, ao qual o Pai nos fornece todas essas ferramentas, todas essas situações para a gente melhorar. E isso vai acontecer, gente, de novo, não só aqui na Terra, como em outros mundos, né? Vamos ler mais algumas perguntas e vamos conversando entre elas. Olha essa. Não seria melhor continuar como espírito? O Kardec também ele era legal para fazer pergunta. E a resposta ela vem assim: não, não, dois não, eles disseram. Ficar-se-ia estacionário. E o que se quer é avançar para Deus, de novo, para a perfeição, né? Ou seja, não adianta querer ficar só como espírito, porque encarnado é que a gente consegue ir lapidando tudo o que o Pai quer que a gente melhore em nós mesmos, certo? Ele nos dá toda a ferramenta, todo o instrumento, mas o esforço sempre, gente, é nosso. E aí, dentro de toda essa ferramenta que ele nos dá, ele inclusive nos dá diversos mundos, né? Para que a gente possa conseguir ter tudo o que a gente precisa para poder crescer. Se não tiver num mundo, vai ter em outro. Bora para mais uma. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? A resposta da espiritualidade foi: não. Eu acho que já deu para a gente perceber que não, né? Mas por quê? Porque há muitos mundos que se encontram no mesmo grau e onde os espíritos nada aprenderiam de novo. Ou seja, uma infinidade de mundos e muitos têm a mesma característica. Então, não há necessidade de que os espíritos frequentem, né? Passem por todos os mundos. Vamos fazer uma analogia bem rudimentar. Temos as escolas, né? Então, se eu frequento uma escola do primeiro ao oitavo, nono ano, no meio do caminho, eu estou lá no quinto ano, eu não tenho necessidade de ir lá fazer o quinto ano da outra escola. Mas eu posso trocar de escola e ir lá continuar do sexto ano para frente, né? Mas eu não tive necessidade de fazer o primeiro, segundo, terceiro ano na escola, lá na outra de novo, primeiro, segundo, terceiro. Entenderam o comparativo? Né? Cada escola seria um mundo, ou seja, a gente pode até passar de um para outro, mas na hora necessária e para aprender algo diferente no outro. Mundos com a mesma característica, a gente não vai ter a necessidade de passar por todos eles, né, para aprender a mesma coisa. Então não é necessário. E nem seria possível de tantos que são. Ou melhor, seria, né? Por quê? Porque a gente não tem uma infinidade de oportunidades, né? A vida não é eterna, então até poderíamos falar que poderia passar por todos os mundos, uma vez que não haveria um prazo para que isso acontecesse. Basta ele continuar existindo, mas não haveria a necessidade de que isso acontecesse, porque seria algo como repetir aquela série no comparativo pequeno que eu fiz. Mais uma pergunta? Isso não pode também acontecer como expiação? E Deus não pode enviar espíritos rebeldes a mundos... Olha essa, que interessante. A mundos inferiores? Sim. Os espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca retrogradam. Isso o Rafa falou pra gente ontem. Sua punição, pois, é a de não avançar e ter de recomeçar as existências mal empregadas no meio que convém à sua natureza. Ou seja, aqui a gente vai para uma pergunta que nos dá um motivo pelo qual a gente migre de um mundo para outro.
O finzinho da resposta fala: no meio que convém à sua natureza. Ou seja, aquele estágio evolutivo que ele se encontra, muitas vezes requer que ele vá para uma outra situação. Legal? Vamos para mais uma? Essa é muito boa. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? E a resposta da espiritualidade: sem dúvida que tem corpos, porque é necessário que o espírito se revista de matéria para agir sobre ela. Mas esse envoltório é mais ou menos material, segundo o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que determina as diferenças entre os mundos que temos de percorrer. Porque há muitas moradas na casa de nosso Pai e muitos graus. Portanto, alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra, mas outros nada sabem. Ou seja, não obrigatoriamente teremos a mesma forma, não obrigatoriamente teremos o mesmo peso, né? Certamente, ao crescermos moralmente, que é o jeito de medir o nosso progresso, vamos depurando também essa vestimenta que é o nosso corpo material, né? A caminho de usar um corpinho bem levinho, né? Uma matéria que sempre vai ser matéria, mas cada vez mais depurada, cada vez mais leve, se a gente assim pode dizer. Ou seja, a vestimenta, que é o corpo, vai ser adequada àquele mundo, que por sua vez é adequado à nossa condição de desenvolvimento, ao que a gente precisa aprender, né? Eu acho que é mais fácil da gente pensar assim: estou indo para um mundo melhor porque sou melhor. Não, eu acho que é mais legal a gente pensar: estou indo para um mundo onde haverão as situações as quais me dão as condições de desenvolvimento que eu ainda preciso, ou que agora eu consigo galgar, porque agora já tenho um pouquinho mais de conhecimento, então consigo aprender um pouco mais. Então, neste outro mundo, por vezes melhor, né? Nessa escalada, papo que a gente teve lá atrás já há algumas semanas, a gente vai ter então as condições físicas, né, necessárias ao nosso aprimoramento, nesse nosso caminho rumo à perfeição. Rumo à perfeição sempre. Outra perguntinha. Passando de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Muito boa. A infância é por toda parte uma transição necessária, mas não é sempre tão ingênua como entre vós. De novo, a gente ainda está lá no jardim da infância da coisa, né? Então, haverão infâncias? Sim, mas à medida que a gente vai elevando, elas não serão tão ingênuas como ele nos disse aqui. Outra, se o espírito nada pede, o que determina o mundo onde irá reencarnar? E agora? A resposta é simples: o seu grau de elevação. Como dissemos nas duas respostas anteriores, né? O seu grau é que determina para onde ele tem necessidade de ir, certo? Dessa maneira, se adequando, né, ao principal que a gente tem em cada encarnação, que é o quê? Caminhar no progresso, caminhar no sentido da nossa melhoria. E aí a gente pode fazer a última pergunta, dessas que eu selecionei. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou encontram-se no espaço universal,
sem estar ligados especialmente a um globo. Vou fazer a pergunta de novo. Ele está perguntando, olha de quem? Os espíritos puros habitam mundos especiais ou encontram-se no espaço universal sem estar ligados especialmente a um globo? E a resposta, muito bonita. Os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão confinados a eles, como os homens à terra. Eles podem, melhor que os outros, estar em toda parte. Lembrem, ele perguntou dos espíritos puros. E olha o que ele fala de nós. Estamos confinados à terra. Esse termo confinado é porque aqui na Terra a gente aprende muito. Ou seja, por isso que eu disse lá no início do nosso bate-papo que certamente fomos toda aquela turma que a gente leu nos livros de história. Eu lá naquele momento ainda nem falei dos homens das cavernas, mas certamente, né, boa parte de nós foi essa turma. Por quê? Aqui a oportunidade é muito grande. Então a gente tem muito que desfrutar. Apesar dele dizer aqui confinado, que dá a ideia de, né, um castigo ou algo imposto de maneira bem rude, não. A gente pode enxergar de que a gente tem aqui uma gama enorme de oportunidades para o nosso depuramento. É isso que é muito legal. Mas há sim, a possibilidade está aí. Os outros mundos existem, são habitados e a gente pode transitar entre eles com aquela premissa que a gente leu naquela respostinha aqui, de acordo com o nosso grau de evolução. Bate-papo gostoso, pode crescer bastante. Vou falar igual o Rafa disse. Se quiserem, estamos aqui e a gente pode tentar tirar mais dúvidas caso vocês queiram. Fiquem com Deus, grande beijo e até a próxima.